Este é o mapa da África. Se você olhar para o sul, você verá uma vegetação exuberante com muito verde. No entanto, quando você vai para o norte, as coisas são diferentes. Cobrindo vários países, é o deserto mais gigantesco do mundo, com quilômetros e quilômetros de formação de dunas. Ao todo, o deserto do Saara cobre 9 milhões de quilômetros quadrados, o que significa que ele engole a Espanha 18 vezes. Entretanto, você sabia que este vasto trecho de areia estéril, que cobre um terço do continente africano, foi coberto por uma vegetação exuberante milhares de anos atrás? O que aconteceu com o Saara? E o que está acontecendo com ele agora mesmo? Neste vídeo, nós olhamos para as terríveis descobertas dos cientistas feitas sobre o deserto do Saara. O Oceano Atlântico faz fronteira com o Saara no oeste, o Mar Vermelho no leste, o Mar Mediterrâneo no norte e o Sahel Savana no sul. O enorme deserto se estende por 11 países: Argélia, Chad, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Nigéria, Saara Ocidental, Sudão e Tunísia. O deserto do Saara é o mais famoso aí pelos campos de dunas de areia frequentemente exibidos em filmes. As dunas podem alcançar quase 600 pés, ou 183 metros de altura. No entanto, elas cobrem apenas cerca de 15% de todo o deserto. Outras características topográficas incluem montanhas, platôs, planícies cobertas de areia e cascalho, planícies salinas, bacias e depressões. O Saara costumava ser uma área tropical, então como ele se tornou a árida região que é hoje? A resposta a esta pergunta nos leva vários milhares de anos atrás. O Saara está há muito tempo sujeito a episódios periódicos de umidade e aridez. Estas flutuações são causadas por leves oscilações na inclinação do eixo orbital da Terra, que por sua vez muda o ângulo em que a radiação solar penetra na atmosfera. Em intervalos repetidos ao longo da história da Terra, tem havido mais energia que vem do Sol durante a estação das monções na África Ocidental. Durante esses tempos, conhecidos como períodos úmidos africanos, muito mais chuva cai sobre o norte da África. Com mais chuva, a região fica mais verde, rios e lagos. Mas entre 8.000 e 4.500 anos atrás aconteceu algo estranho. A transição de úmido para seco ocorreu muito mais rapidamente em algumas áreas, o que poderia ser explicado apenas pela precessão orbital, resultando no deserto do Saara como o conhecemos hoje. Em seu estudo, o arqueólogo David Wright nos conta o que aconteceu em seguida. Enquanto ele coletava os dados arqueológicos e ambientais, obtidos principalmente de núcleos de sedimentos e registros de pólen, todos datados do mesmo período, ele notou que parecia ser um padrão. Onde quer que o registro arqueológico mostrasse a presença de pastores, ou seja, de pessoas com seus animais domesticados, havia uma mudança correspondente nos tipos de variedade de plantas. Era como se toda vez que os humanos e suas cabras e gado saltitavam ali pelos pastos, eles tinham virado tudo para esfregar e desertar aí no seu rastro. Isso levou Wright a concluir que, sobrepastorear as gramíneas, eles estavam, na verdade, reduzindo a quantidade de umidade atmosférica. E você sabe, as plantas liberam umidade, que produz nuvens e melhoram o lugar. Ele diz que isso pode ter desencadeado o fim do período úmido mais abruptamente do que pode ter sido explicado pelas mudanças orbitais. Esses humanos nômades também podem ter usado o fogo como uma ferramenta de gerenciamento de terra, o que teria exacerbado a velocidade com que o deserto se transformou. Agora, quando você pensa no deserto do Saara, você imagina baleias brincando nas dunas de areia rolando? Embora seja totalmente improvável que isso aconteça, já que as baleias não conseguem sobreviver fora da água, tem evidências de que os ancestrais da baleia moderna uma vez nadaram bem no quente deserto africano. Rebobine para 1902, quando uma equipe de geólogos guiou seus camelos para um vale no deserto ocidental do Egito. Séculos de vento forte haviam esculpido rochas de arenito em formas estranhas, e à noite o luar era tão brilhante, fazendo a areia brilhar como ouro. Uma colina próxima era conhecida como a Montanha do Inferno, por causa do calor infernal do verão, mas neste vale árido jaziam os ossos das baleias. Alguns dos esqueletos tinham 15 metros de comprimento, com vértebras tão grossas quanto troncos de fogueira. Eles datavam de 37 milhões de anos atrás, para uma época em que um mar raso e tropical cobria esta área e todo o norte do Egito. Embora os geólogos não se dessem conta disso na época, os espécimes pré-históricos na areia ofereciam pistas para uma das questões mais incômodas da evolução. Como as baleias se tornaram baleias? Uma pista encontrada dessas baleias mortas há muito tempo foi a presença de pés. Há muito tempo, os cientistas suspeitavam que as baleias eram mamíferos terrestres que haviam se tornado mais leves no oceano durante milhões de anos, perdendo gradualmente suas 4 patas. Prova disso é que as baleias modernas têm ossos vestigiais das pernas traseiras, mas pouco no registro fóssil ilustrou a transição até que os paleontologistas começaram a escavar centenas de fósseis de baleias enterradas em Wadi Hitan e encontrar pernas e joelhos. Espécimes mais antigos de baleias com pés foram identificados desde então, mas os de Wadi Hitan são inigualáveis em seu número e estação de preservação. O vale, a cerca de 3 horas de carro do Cairo, é agora um patrimônio mundial da Unesco, visitado por cerca de 14 mil pessoas a cada ano. Os paleontólogos especulam que os ancestrais das baleias eram carniceiros, ou carniceiros que viviam perto do mar.
cerca de 55 milhões de anos atrás, eles começaram a passar mais tempo na água. Primeiro comendo peixes mortos ao longo da costa e depois perseguindo presas nos baixos e depois também andando mais profundamente. E como eles fizeram, alguns deles desenvolveram traços que facilitaram a caça na água. E com o tempo eles não tinham mais que suportar o peso do corpo, então ficaram maiores, suas espinhas dorsais se alongando e suas costelas de jaulas se alargando. A maioria dos fósseis no vale pertence a dois tipos. Os basilossauros eram o gigante de um corpo que era semelhante ao de uma enguia. O Dorodon era menor, mas fortemente musculoso. Parecia mais uma baleia moderna, com uma mandíbula forrada com punhais serrilhados ao invés de dentes em forma de cavilha. E curiosamente, os fósseis de mais de 75 baleias já foram encontrados no meio do deserto do Atacama, no Chile. Como elas foram parar lá tem sido um tema de debate entre os cientistas. Agora, você já ouviu falar sobre a cidade perdida de Atlântida? Você ficará chocado com esta famosa cidade que está ligada à próxima descoberta no deserto do Saara. Isso nos leva ao Olho do Saara, também conhecido como a estrutura Richet, ou a Guelbel Richet. É uma formação geológica no deserto do Saara que se assemelha a um enorme olho de touro. A formação se estende por uma região do deserto de 40 quilômetros de largura na Mauritânia. Por séculos, apenas algumas tribos nômades locais conheceram a formação. Ela foi fotografada pela primeira vez nos anos 60 pelos astronautas gêmeos, que a usaram como um marco para acompanhar o progresso de suas sequências de pouso. Mais tarde, o satélite Landsat tirou imagens adicionais e forneceu informações sobre o tamanho, altura e extensão da formação. Os geólogos inicialmente acreditavam que o Olho do Saara era uma cratera de impacto, criada quando um objeto do espaço bateu na superfície. Entretanto, longos estudos das rochas dentro da estrutura mostram que suas origens são inteiramente baseadas na Terra, levando os geólogos a procurar outras explicações. Os geólogos concluíram que o Olho do Saara é uma cúpula geológica. A formação contém rochas com pelo menos 100 milhões de anos. Algumas datam de muito antes do aparecimento da vida na Terra. Estas rochas incluem depósitos vulcânicos ígneos e camadas sedimentares que se formam à medida que o vento empurra poeira e depósito de água, areia e lama. Hoje, os geólogos podem encontrar vários tipos de rochas ígneas na área dos olhos, incluindo kimberlitos, carbonatites, negros e riolitos. No entanto, há outra explicação para este Olho do Saara. De acordo com este vídeo no YouTube, os restos da cidade anelada de que Platão falou no século IV a.C. podem ser encontrados no país africano da Mauritânia, o que significa que ela tem estado escondida à vista de todos este tempo todo. A busca pela Atlântica tem sido contínua desde que o filósofo grego Platão descreveu pela primeira vez em 350 a.C. uma ilha misteriosa que aparentemente desapareceu. Temos procurado em todos os lugares errados por sua localização, já que todos assumem que ela deve estar em algum lugar debaixo do oceano, como nas profundezas do Oceano Atlântico ou no Mar Mediterrâneo, diz o apresentador do canal Bright Insight, do YouTube, conhecido apenas como Jimmy. Ao invés disso, ele propõe que o Olho do Saara é a localização real da mítica cidade. Solon, um estadista da Grécia Antiga, é o homem que se pensa ter passado informações a respeito da Atlântida para Platão. Jimmy diz que não é apenas o tamanho e a forma exata que Platão diz que era, 23,5 quilômetros de diâmetro e circular, mas as montanhas que ele descreveu ao norte podem ser vistas claramente em imagens de satélite, como evidência de rios antigos que Platão diz que corriam ao redor da cidade. Platão diz que a Atlântida foi destruída em um único dia e noite de infortúnio e afundou sob as ondas. O registro científico mostra que a Terra passou por uma significativa agitação climática por volta de 11.500 anos atrás, quando a Atlântida supostamente desapareceu. Jimmy também aponta imagens de satélite que se assemelham ao rescaldo de um tsunami, ao contrário do que qualquer pessoa viva hoje pudesse ter visto. Veja o mapa de satélite do Olho de Saara. Será que a região inteira não parece ter sido destruída por água corrente ou por um tsunami? O deserto do Saara continua a servir aos mistérios e o próximo é sobre um objeto encontrado lá, cujas funções não foram conhecidas até hoje. É o Anel Clayton, e mais desconcertante, esses anéis foram encontrados na parte mais inóspita do deserto do Saara, no Egito. Como o nome do geógrafo e explorador do deserto P. A. Clayton, 1896 a 1962, os anéis de Clayton são cilindros de cerâmica cônicos, abertos em ambas as extremidades. Eles são sempre encontrados com um ou mais discos de cerâmica perfurados, que são sempre um pouco maiores que a abertura menor do anel, mas não cabem como tampas. Alguns foram feitos sob medida por ceramistas com um conjunto, outros foram retrabalhados a partir de potes e sherds antigos, como os que estão em exposição. Esses objetos não foram usados pelos egípcios que viviam ao longo do Nilo. Ao invés disso, eles formavam uma parte importante do kit dos pastores nômades que habitavam oásis de Dakhla durante as primeiras dinastias do Egito, chamadas de cultura Sheikh Mufta. Anéis e discos de Clayton foram encontrados no oásis, ao redor de campos de caça e pastoreios sazonais,
mas notavelmente também em caches de até 300 km de distância de fontes de água permanentes e além do alcance seguro de qualquer pastor ou caçador. O que tornou estes objetos tão cruciais que as pessoas se deram ao trabalho de levar os anéis de Clayton para longe no deserto? Esta é uma pergunta que ainda não foi respondida. Vamos ouvir o que você acha das descobertas no deserto do Saara na seção de comentários.